Muito bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Beleza? Seguindo com a nossa sistemática, então, de aulas gravadas, né? Na verdade, nossa primeira aula, né? As outras aulas foram com outras disciplinas. A gente vai iniciar hoje uma conversa sobre estilos arquitetônicos, né? Não se preocupem, já digo para vocês de antemão, em decorar as coisas que a gente vai ver aqui, porque são muitos detalhes, são muitas coisinhas que a gente só vai pegando assim, ao longo do tempo mesmo, né? A gente vai invariavelmente em algum momento de fazer algum tipo de campo, seja em outras disciplinas, né, que não tenham, né, mesmo o contexto que a gente vai trabalhar aqui hoje, mas ainda assim, né, quando tiver algum tipo de campo, a gente vai ressaltar essas coisas para vocês. Olha, lembra daquela aula da arquitetura e tal? Veja alguns traços aqui que começa a visualizar em campo isso, né? Então, são diversos estilos arquitetônicos, a gente não vai nem conseguir ver tudo nessa primeira aula nossa, mas é para a gente ter uma noção geral da coisa, entendo dessa forma, tá? Aulas muito similares a essas se encontram um monte na internet, então não se preocupem tanto com isso, mas ainda assim eu vou deixar para vocês esses slides no Google Classroom, né, para facilitar vocês, porque eu sei que são muitos detalhezinhos, então a gente vai tentando facilitar para vocês aí, beleza? Deixa só eu me localizar aqui em relação a tempo. Vamos lá, então começamos, né, pelo estilo bizantino. Existem vários documentos sobre arquitetura que remonta antes ainda do estilo bizantino, aí vem aqueles estilos, os clássicos, né, que seria o grego e o romano, né? A gente costuma falar, né, que quase tudo nasceu na Grécia ou na Roma, então né, a gente tem algumas vertentes de estudos que vão para esse caminho. No entanto, né, a gente vai acabar observando vários mesmo dessas características, né, em outros estilos, só que não vou dar o foco tão grande no grego e no romano separadamente, porque eu entendo que ele não é tão, né, não sei se comum é a palavra correta, mas ele não é tão fácil de a gente visualizar ele isoladamente, né? Então, geralmente ele está mais vinculado a ruínas do que ao estilo arquitetônico por si próprio. Então, por isso que eu passo por cima dele, digamos assim, tá? A gente começa aqui com o estilo bizantino. Vocês sabem que, né, que existiu o Império Bizantino, né? Vocês conhecem todo o contexto histórico, né, em relação né, essa classificação cultural, né, que a gente chama de Império Bizantino. Existem alguns jogos, inclusive, chamados, né, de Byzantine, enfim, né, tem algumas coisas aí, né? Nada mais é o estilo bizantino do que a continuação da época do Império Romano, a verdade é essa, né? Então a gente tem uma, uma profusão desse estilo, né, onde era a antiga capital chamado Império Bizantino, né, Constantinopla, né, atual Istambul. Istambul, né, está na Turquia, né, então a gente vai se localizando geograficamente. E aí a gente tem algumas características principais desse estilo, né, que a gente consegue destacar de início para nós aí, que a gente também é chamado esse estilo arquitetônico como a arte cristã no Oriente. Então, o Império Bizantino estava vinculado bastante, com bastante traços também em relação a essa adoração, né? Essa característica muito forte em relação a Deus, né? A seres, né, superiores, né? Então, tem essa chamada de arte cristã. Ela começa a aparecer, né, e se caracterizar enquanto bizantina mesmo, a partir da conversão do imperador Constantino, né, que inclusive empresta o nome à capital, né, Constantinopla, né, ao catolicismo. Né? Constantino decide que a religião oficial, né, do império seria a religião católica, e aí, né, tudo que não é católico, né, é dizimado, né, é destruído. E a gente vai perceber que muitos dos estilos arquitetônicos, eles saem de um e entram em outro estilo, justamente por isso, né, para tentar tirar marcas de outros, né, de outros impérios, vamos colocar assim. A gente pode destacar, por exemplo, a importância que a arquitetura tinha, né, principalmente monumentos, no contexto do nazismo. Né? Hitler tinha na sua megalomania
criaram o Terceiro Reich, né? Esse Terceiro Reich ele duraria 1000 anos. Então, a ideia dele era e como que se faz para que a sua mensagem, né, a sua marca dure muito tempo, né, se perpetue por muito tempo, né, construindo coisas, né, coisas monumentais, gigantescas. Então a gente consegue entender mais ou menos por aí, né? Então a importância de eu destruir tudo que não era meu e agora eu, né, consigo erigir coisas relacionadas à minha cultura, né, à minha crença, e aí com isso a gente acaba, né, tendo alguns estilos diferenciados. Esse estilo ele prima pelo mistério e pela exuberância, então eu um exemplo, né, mais prático no próximo slide. E, em geral, a igreja bizantina ela obedece à cruz grega de braços iguais, que não é muito comum, ou não é a mais comum do que nós temos, né, na nossa característica do catolicismo, né, que é com a parte em pé da cruz um pouco maior, né, um pouco mais longa do que os braços, né, o símbolo máximo, né, da crucificação de Cristo, né? Então aqui não, aqui são aquela cruz que parece um sinal de mais, né? A solução arquitetônica encontrada à sua época, né, ela visava apoiar uma cúpula maior em outras menores, né, que é a característica principal desse estilo em relação a cúpulas. Né? Você consegue identificar bem rapidamente o estilo bizantino, qualquer lugar que tu vai, esse aqui é um estilo bizantino, por essa característica, é a coisa mais fácil da gente gravar. Assim. Onde a gente pode encontrar isso? Né? A igreja de São Marcos, em Veneza, vai estar no próximo slide, uma figurinha para vocês verem. A igreja de Santa Sofia, em Istambul, é a antiga capital da Constantinopla, né? E a Catedral Ortodoxa de Buenos Aires, está um pouquinho mais próximo de nós. Vou conseguir ilustrar para vocês aqui. Essa é a igreja de São Marcos, né? Que fica em Veneza. Para quem já visitou Veneza, algumas pessoas têm uma relação de desconforto, principalmente em épocas muito quentes em Veneza, né? Parece que os canais não cheiram tão bem, assim, não são tão românticos, assim, mas a cidade é incrível, né? Muito bonita. Então, essa é a igreja de São Marcos, quando a gente olhar para ela por fora, né, é difícil caracterizá-la como bizantina, mas quando entra nela, aí a gente se depara com essa imagem. E aí aqui fica muito claro para nós, né? Então, aí eu não consigo apontar com o mouse para vocês aí, mas é muito fácil a gente entender que existe uma cúpula mais alta, né, lá em cima na imagem, e a sustentação dela, né, a solução arquitetônica para manter ela lá em cima é se apoiar em outras menores. Né? Então, aí fica bastante evidente para nós, né, a característica principal desse estilo arquitetônico. Muito bem, né, visto o estilo bizantino, a gente passa já para o próximo. Né? A coisa é um pouco rápida quando vocês não estão interagindo, né? Faz muito falta conversar com vocês. Né? Nosso segundo estilo de hoje é o estilo islâmico. Falar em islâmico, aí vocês já, né, começam a associar também, né, características geográficas, né? Você já tem uma noção mais ou menos onde é que fica, né? O estilo islâmico, lembro, né, do islamismo, já me remete à cultura árabe, né? Óbvio, bastante óbvio. Quais são as principais características desse estilo? Tem influência, então, no estilo paleocristão bizantino. Olha que maluco esse termo, né? Paleocristão. O que é um paleocristão, né? É uma arte primitiva, vamos colocar assim. Então, o início ali da cristandade bizantina, com reminiscências, né? Algumas influências aí, né? Helenísticas e etruscas. Olha que maluco esse estilo, né? O que é um helenístico, né? O helenismo, né? Uma reminiscência helenística, nada mais é do que a arte grega. Então, você tem o estilo aí do paleocristão, você tem um estilo grego e você tem um estilo etrusco, né? 3 estilos aí somados, né, em conjunto, eles trazem para nós o estilo islâmico. Então, é muito comum vocês observarem isso. Né? Então, algumas influências permanecem e, em alguns outros casos, há uma quebra completa do estilo de construção da época para um novo estilo. Mas, às vezes, esse estilo também remete lá atrás. Então, a gente acaba vendo assim que agora não fala mais nada em colunas gregas, né, em paleocristão, né, em cúpulas, não fala mais nada disso, mas ele remete-se lá aos antigos arcos romanos, por exemplo. Então a coisa vai indo e voltando assim, conforme a cultura
predominante, a cultura dominante da sua época. Aí, né, alguns, de novo, né, como a gente tinha a característica sobre cúpulas apoiadas no estilo bizantino, que a gente tinha as chamadas cúpulas de sorvete. Então, vai ter uma outra figurinha aí para tentar entender também essa cúpula de sorvete. As imagens de deuses então são destruídas sob a interdição de Maomé, né, o profeta Maomé, contra a idolatria. A gente tem na tradição cristã a idolatria a imagens, né, os famosos santos, né, então santo A, santo B, santa A, santa B, e com, né, a predominância, né, de um outro tipo de cultura, né, inibe-se a idolatria, né? Aqui não tem mais isso, né? A gente tem como se fosse um Deus só, né? Um ícone só. Né? Então, de novo, movimentos, né, da cultura, né? A gente vai de muitos deuses para um Deus só, depois retorna, né? E assim, né, a gente vai evoluindo. No final do século VII, os soberanos islamitas, né, já estabelecidos nas terras que eles conquistam, passam a erguer mesquitas e medinas. Então, as famosas mesquitas árabes, né, em Foz do Iguaçu, nós temos um exemplo maravilhoso, inclusive, né, muito bonita, como símbolos de seu poder. De novo, né, vou deixar aqui construções, edificações gigantescas, né, lindas, colossais, e isso vai representar o meu poder da época, né? Eu pude construir isso aqui porque eu tinha muito dinheiro, eu tinha muito poder, eu tinha muita influência na sociedade, a ponto de a gente conseguir construir uma coisa, né, monumental, que fique por 1000 anos, né? Tirando de novo, né, a ideia do Reich. Né? Os ornamentos, detalhes, né, eram ricos, então, muitos detalhes, e o uso de leões alados, né, foi uma constante durante todo esse período. Então, aqui a gente tem alguns exemplos para vocês também. A foto à esquerda é a mesquita de Birmingham. Eu não sei se fala assim, né, se é corretamente assim que fala, né? Então, a gente vê aí com a famosa cúpula de sorvete, né, parece uma bola de sorvete, né? Essa dourada até que não parece tanto, né? Mas na direita parece melhor essa cúpula de sorvete. A gente pode observar aqui, então, né, diversos detalhes, né? Uma fachada ricamente ornamentada, né, em figuras geométricas, né, vários semi-arcos, né, ao longo, né, de todos os lados da fachada, tá vendo só 2 deles, né, mas todos os lados da fachada. E aí a cúpula é um espetáculo à parte, né? Então veja que aqui nós não temos mais uma cúpula maior apoiada em outras menores, né? Aqui a gente tem uma cúpula em cima de, entre aspas, paredes, né? Tem as colunas ali, na verdade. Mas ela está apoiada, né, em paredes normais e não em outras cúpulas. Então, característica bastante de quebrar esse exemplo que vinha do estilo bizantino para nós. A imagem da direita aí é muito mais comum, né? É muito provável que todos vocês já tenham reconhecido, é o famoso Taj Mahal. Então, o Taj Mahal ele é feito por mármore, né? Ele está sofrendo um problema muito grande em relação à chuva. Não sei se exatamente é chuva ácida, mas em relação à poluição, está desgastando muito esse mármore. Então, está se perdendo bastante. Ele está sendo erudido, assim, está sendo, né, como não é bem enferrujado, né? Ele está sendo desgastado, né, ao longo do tempo, e a poluição está contribuindo para que esse desgaste seja um pouco mais rápido, seja mais acentuado. Essa visão que a gente está tendo do Taj Mahal agora, na verdade, é dos fundos do Taj Mahal. Então, a gente, hoje, lógico, que a gente for lá visitar ele, a gente vai entrar por esse lugar, né? Essa é a porta de entrada dele, mas não é a concepção original dele, não é essa, né? A concepção original dele, a frente dele está do outro lado, que fica em frente a um rio, né? E a fachada, né? Enfim, o Taj Mahal inteiro é incrível, né? Mas curioso, né? Saber que a gente acaba reinterpretando ou ressignificando coisas, né? Imagino também que todos vocês saibam, Taj Mahal nada mais é do que um grande mausoléu, né? É um túmulo, nada mais além disso, né? Então, não lembro os nomes da história do Taj Mahal aí, se tiverem curiosidade, vocês pesquisam quem foi que construiu e tudo mais, mas né, foi uma homenagem, uma das esposas do maluco que mandou fazer lá o Taj Mahal, ele amava muito ela e mandou construir
o Taj Mahal para, né, o repouso, né, dos restos mortais de sua amada. Né? Fantástico, né? Um exemplo de amor aí, ao, ao que nós não mais enxergamos dessa forma. Né? Acabamos de ter uma aula sobre dark turismo, né? Não estávamos em sala para ver a cara de vocês, mas geralmente tem pessoas assim, que ficam apavoradas na ideia de pensar em túmulo e, né, arte tumular e estar presente em cemitérios, né? Não consegui ver o cara dos panos de alguns de vocês, mas o Taj Mahal geralmente ele não está associado a isso. Né? O Taj Mahal, a gente olha para ele como um monumento incrível, lindo, maravilhoso, talvez por ele ser branquinho, né? E os cemitérios serem mais cinzas, talvez por isso ajude um pouco. E ele é representado muito como um símbolo, né, de amor mesmo. E ele se dissociou-se bastante em relação a uma homenagem fúnebre. Bem interessante pensar sobre diferentes perspectivas sobre o mesmo espaço. Né? Falei para vocês que nesse estilo islâmico, né, os ornamentos eram ricos, já destaquei na imagem anterior, e falei para vocês também sobre o uso de leões alados. Né? Se essa palavra não é tão comum para vocês, né, algo alado, aqui a gente tem o exemplo clássico, né? Na verdade, o leão é o leão mesmo e alado é porque tem as asas, né? Então, o cavalo alado seria a mesma coisa, só que ao invés do leão seria um cavalo também com asas, né? Parece que a gente chama isso de Pegasus, né? Algo similar a isso. Mas não importa, é o que chama mais atenção em relação às asas. Bom, muito bem. Então, já vimos dois estilos, né? Vimos estilos bizantino, característica principal, cúpula em cima de outros menores, e o estilo islâmico, característica principal, grandes ornamentos na fachada, né, a cúpula em formato de sorvete, né, e o uso de leões alados, principalmente em relação à ornamentação dos seus templos. Vamos ao terceiro, estilo românico. O estilo românico ele é bem mais importante, vamos colocar assim, do ponto de vista de dispersão de coisas, de facilidade de encontrar, tá? Então ele nasce, né? Nascer é meio estranho falar, né? Mas ele começa a aparecer a partir do século X e ele some a partir do século XII, né? Então mais ou menos 200 anos aí. E aí ele sai, né, para surgir o outro estilo, que é o estilo gótico. Quais são as características do estilo românico para nós? Então, ele é sereno, muito próximo do clássico. Então, ele sai bastante daquela ornamentação gigantesca, uso de leão alado, uso de diversos detalhes na sua concepção. Então, ele sai disso, ele volta para o clássico. E do clássico a gente entende grego-romano. Então, coisas um pouco mais simples do ponto de vista de detalhamento, até pelas ferramentas que tinha na época. Então, ele é mais sereno, ele é mais básico, vamos colocar assim. A grande maioria dessas construções, elas remontam, de novo, né, ao estilo clássico, então elas vão usar muitas pedras. Né? Pedras com grandes espessuras, né? Então, pedras, né, gigantescas, pesadíssimas, né, que vão ajudar a fazer a sustentação das edificações. Por conta desse material, né, as pedras, né, são pesadas, são frias, né, não deixam passar luz, você vai ter pouquíssima iluminação no interior dos locais. Né? Então, a iluminação natural, então é muito pouco. Né? Você vai ter pequenas aberturas para passagem de luz, mas muito pequenininhas e extremamente estreitas, né, que são utilizadas como janelas. Né? Tudo isso principalmente em relação ao material de construção. Né? São as características que vão dando para nós aí. Esse estilo ele emprega o uso de arcos em 180 graus, né? Então, aquela meia volta, vamos colocar assim, dando destaque para a predominância de linhas horizontais, de novo em relação a pedras. Então, né, não vou trabalhar muito com elas, vou colocar elas alinhadinhas, né, e como eu tenho que fazer um teto, eu vou fazer um teto semicircular. Há um considerável uso da geometria nesse estilo, e a característica, né, deriva muito da introdução da abóboda de pedra, né, o semicírculo, em substituição ao teto plano. Então, enquanto a gente tinha, né, no estilo islâmico, grandes extensões de teto plano e aí depois a cúpula, né, em formato de sorvete, né, aqui a gente já tem uma outra característica de teto, principalmente. Né? Então, para isso,
eu preciso reforçar muito as minhas paredes. Né? Por isso, eu tenho que reforçar muito minhas paredes, eu tenho pouca abertura. Não vou ficar colocando um monte de janelinha, porque isso vai enfraquecer estruturalmente a minha edificação. Então, eu não coloco abertura muito pouco. Não vou dizer que eu não coloco nenhuma, eu coloco muito pouco. Interior, né, dentro do local, tem uma direção mais intimista. Né? Você não tem muito para onde olhar, você olha mais para si. Então, a gente tem aí as primeiras influências aí em relação à arquitetura, fazendo com que perpasse os sentimentos das pessoas. Então, elas são sempre grandes e sólidas, pedras, né? Daí serem chamadas de fortalezas de Deus. Né? Para quem tem um conhecimento mais aprofundado, um carinho diferenciado em relação ao conhecimento metafísico, né? Conhecimento de fé, de religião e tudo mais, parece que o primeiro apóstolo, não sei se é apóstolo, né, o que dá origem ao que a gente chama de Papa hoje é Pedro, né? E Pedro tem esse nome porque parece que, não sei se Deus, Cristo, não tenho a menor ideia, fala para ele que você será a minha pedra, né? Você seria a primeira pedra, né, da construção da minha religião, né, da minha profecia. Né? Então tem essas coisas, né, de simbologia aí bastante apuradas. Por causa disso, a plástica, né, ornamentos, destaques, né, ouro e tudo mais, ela sai completamente do estilo românico, desaparece isso, tanto das esculturas quanto de pinturas. Então não tem mais nada, tipo, tá bem ali, né, destacado, né, muito sereno mesmo, assim, bem básico, né, sem muitos detalhes. Nesse estilo também nasce a ogiva, que daí ela é aproveitada posteriormente no estilo gótico, né? Como eu falei para vocês, né, as técnicas elas vão sendo apuradas, sendo aprimoradas e você vai adaptando. O que é legal destacar aqui do clássico, já que eu não falei para vocês sobre o estilo greco e romano. Do clássico a gente tem as colunas. As colunas elas são altas, né, logicamente, e elas trazem para nós a ideia de imponência, então elas se impõem para nós. Tipo vocês irem até Buenos Aires, até lá não lembro o nome daquele lugar agora, acabou de me fugir o nome do lugar de Buenos Aires, faltou vocês ir para me ajudarem agora. O Obelisco de Buenos Aires, é isso? É o Obelisco, né? O vizinho de Buenos Aires, vocês chegam na praça do Obelisco, o Obelisco se impõe mesmo, né? Entendeu? Você não consegue olhar para outra coisa além dele no primeiro plano, principalmente. Depois que você já tirou foto, você já se acostuma com ele, você começa a enxergar além dele. Mas ele se impõe na nossa frente, né? Então é bem característico em relação ao do estilo clássico aí, né? Isso era utilizado tanto nos castelos como nas igrejas. A gente vai ver que bastante desses estilos vai estar distribuído predominantemente nessas duas coisas, né? Castelo e igreja, mais comum de você encontrar exemplos. Então, como eram, né, castelos e igrejas, né? Castelos, né, abrigam reis, né, abrigam pessoas importantes. Igrejas, né, casa de Deus. Né? Então, aí você tem que ter esse caráter intimista mesmo, né? Então, aqui é uma construção segura, aqui é uma construção, né, importante, né? Ela é pesada, né? Então, aqui você não pode, né, cometer nenhum deslize, porque tem uma importância muito além, né, dos seus moradores, né? Ela é símbolo de coisas maiores, né, de cultura, de poder, de religião. Isso tem uma influência muito grande, porque a época, não sei se ainda hoje é assim, as igrejas elas tinham, culturalmente pensando, né, elas tinham a função de servir contra as forças do mal, vamos colocar assim. Então, existe um lugar que o mal não entra, que é a igreja. Não, aqui algo seguro, né, para nós. E aí, no caso dos castelos, né, além de proteger né, os reis, né, a elite, né, da época, usualmente esses castelos ainda tinham, né, muralhas gigantescas que aí ajudavam também a proteger o seu povo, né, os seus moradores, né, a plebe, né, contra ataques. Né? Então não faz o menor sentido, né, eu ser atacado, deixar meu povo morrer e eu ficar isolado no castelo. Não tem o menor sentido em relação a isso.
Então, por isso, né, essa imponência, né, essas coisas grandiosas, né, sólidas. Então, aqui não importa mais ser bonito, não importa trazer segurança e trazer conforto, né, em relação ao todo. Como exemplo, para a gente começar a pensar aqui, para vocês verem, né, a grande diferença, né? Então, tinha um estilo islâmico lá, com uma fachada toda ornamentada, figuras geométricas, semicírculos, né, uma cúpula, né, de ouro, né, se não for de ouro, pelo menos é dourado e remete ao ouro. Aqui não, veja que é tudo clássico, né, simples, sem quase nenhum detalhe, bem básico mesmo. Então, aqui a gente observa, né, pedras, né, técnicas de cantoria aí, que é cantaria, na verdade, né, que é você fazer os cantos das pedras, né, uma técnica bastante rudimentar, inclusive, né, pouquíssimas janelas, né, vocês estão vendo aí, ó, tem muito mais pedra, né, muito mais outros elementos do que aberturas, né, pensando na sustentação. Na figura da direita, você consegue observar aí, né, o teto, né, os arcos em 180 graus, aí, o semicírculo, né? E pense em 180 graus de pedra, o peso é muito alto. Né? Então, precisa ter paredes de sustentação, colunas, que vão ajudar a segurar isso, né, no seu lugar. Comentei com vocês também aqui que tinha em relação a característica intimista, né? Claro que a imagem, a segunda imagem, ela está iluminada artificialmente, mas se a gente tirar a iluminação artificial, né, a iluminação que a gente for colocar lá, vocês já imagino, né, que é um túnel com pouquíssima luz entrando. Então, você tem esse caráter de você não fica olhando para cima, se deslumbrando com nada, você está olhando mais para baixo, né? Uma característica mais própria de você olhar para si. Né? Então, é bem legal a gente trabalhar com essa perspectiva aí, né? Esqueci de comentar com vocês, essa é a chamada Basílica de San Isidoro. É importante destacar aqui, né, que até esse momento, né, até esse estilo arquitetônico, as igrejas eram construídas, né, com um telhado de madeira. E aqui, né, durante a Idade Média, como muitas cidades eram invadidas, saqueadas e depois, né, eram incendiadas, substitui-se a ideia de fazer telhados de madeira por telhados de pedra. Então, aqui a gente não tem mais a profusão, né, de uso de madeira nos seus telhados. Né? Novamente, você vai precisar, tem muito mais peso no teto, você vai precisar fortalecer a estrutura para que isso não desabe. Com isso, você consegue se proteger um pouco mais em relação a invasões, em relação ao incêndio também. Né? Você vai, por mais que toque fogo numa igreja como essa, você não vai chegar a deixá-la em ruínas, né? Você vai provocar mais danos de mobiliário, de coisas, né, internas. A estrutura em si vai sofrer muito menos. É bastante óbvio de pensar isso, né? Pensando ainda, né, na relação da proteção, né? Isso resultou no uso de abóbodas, né, nos seus tetos. E aí se usa esses contrafortes nas laterais. Esses contrafortes, né, para uma maneira bem direta para a gente conseguir explicar para vocês. Nessa imagem da esquerda, se vocês observarem com um pouco mais de atenção, vocês vão ver que por fora assim, tem como se fossem umas colunas que são aparentes do lado de fora. Então, essas colunas elas não estão ali por causa do ornamento, elas estão ali simplesmente para a sustentação mesmo. Tanto é que vocês observam que embaixo ela é um pouco mais grossa e acima, né, ela já é um pouco mais fina. Então, você vai pensar na ideia de pirâmide, né, que a base tem que ser mais larga e mais forte, e mais perto do topo, você vai fazendo cada vez mais fino, né? Então, você não precisa de tanta força. Então, você tem pilares muito grossos. Aí, na verdade, eu estou misturando duas coisas aí, né? Que é coluna e pilar, são coisas diferentes, e a gente já vai, não sei se nessa aula, mas nesse contexto das aulas dos estilos arquitetônicos, eu vou detalhar para vocês a diferença entre coluna e pilar. Então, esses, né, contrafortes ficam na parte externa da igreja e faz força contrária às abóbadas. Então, as abóbadas estão jogando, né, o peso para um lado e elas estão, né, esses pilares estão jogando o peso para cima, né, e isso faz o equilíbrio. E isso se mantém de pé. É importante destacar que no estilo românico, além das edificações, né, você vai ter algumas pinturas que são bem características dessa época, né?
Uma dessas pinturas que chamam muita atenção é essa que estão vendo aí, né? Não pela pintura em si, mas pelo estilo dela. Por que as pinturas tornam-se muito importantes e até hoje elas são muito utilizadas, né? Vamos pensar que a gente está falando sobre a época medieval até então, né? Então, se hoje a gente tem um problema de analfabetismo, de dificuldade de leitura, de compreensão de texto, imagine na época medieval, né? A coisa era muito pior, né? Há historiadores que dizem que quando tinha alguma promulgação de lei, né, alguma coisa nesse sentido, assim, de regras, né, para a sociedade, ia lá um porta-voz lá do imperador na praça, lá reunia todo mundo, né, abria lá o pergaminho lá com a determinação nova, e ele lia em voz alta, não sei se explicava, mas pelo menos ele lia em voz alta, a partir de agora nós não podemos matar mais, né, agora é proibido matar, beleza? Beleza, e ele lá fixava, né, essa tábua, esse pergaminho, né, com essa lei, no local, né, de ampla circulação. Só que não adiantava nada ele só pregar o negócio. Então, tinha que ir lá e contar o que era. Porque muita gente que passava por ali não tinha a menor ideia do que se tratava aquilo, né? Um monte de letra, um monte de risco aí, que eu não sei o que significa. Então, a pintura ela começa a exercer um papel preponderante em relação à transmissão do conhecimento, né? A gente brinca bastante, né? Não tem figurinha aí, né? Tem um monte de texto, não tem nenhuma figurinha no meio, né? Para ajudar a compreender, para deixar mais fácil a coisa. Então, aí está, né, uma das razões, né, uma das a gênese da coisa, né? Além da pintura, tem também a escultura, né? Para tentar narrar, principalmente, né, a igreja vai, né, tentar se impor enquanto discurso de autoridade, então essas pinturas, esculturas, elas vão estar vinculadas principalmente, né, a narrar, a contar a história, né, bíblica da coisa, né? Então, um Salvador, né, um profeta, não sei o quê, milagres e por aí vai, né? Você consegue transmitir esses valores, né, com outros símbolos que não sejam, né, a escrita. Nesses murais, né, de pintura do estilo românico, a gente tem essa característica principal que estão observando no rosto há algum tempo já, com uma certa deformação do rosto, né? Então você não vê traços muito diferenciados em relação aos rostos, são todos muito similares, o formato de rosto, né? E o colorismo, né? Então tem que chamar a atenção, né? Quando eu preciso chamar a atenção, eu coloco cores muito fortes, né? Na natureza, a gente sabe que já andando no meio da floresta, lá perdido, né, desesperado, você vê alguma coisa com uma cor vermelha muito forte, você foge dela, né? O vermelho representa um perigo para nós, né? Isso pode ser provavelmente alguma coisa que vai me envenenar, alguma coisa peçonhenta, alguma coisa perigosa para mim. Então você foge disso. Então começa a usar as cores aí, né? Isso tem a maior, né, a maior característica dela é a cor vermelha, né? Estão enxergando, né? Mas aí você tem, né, outros elementos aí, né? Do amarelo enquanto um símbolo sagrado, né? Do branco enquanto símbolo de paz, e aí você começa a ter algumas conotações em relação a isso também, né? Que incrível isso, né? Agora que o marketing utiliza isso, né? Parece que o McDonald's é vermelho e amarelo porque essas cores potencializam a sua fome. É incrível isso, né? Muito legal pensar que tem esse tipo de influência. Aqui uma outra figurinha, porque também vê um outro estilo, né? Do mesmo período, vamos colocar assim, vocês verem que os rostos não têm nenhum tipo de expressão, né? Pessoas sérias, né? Você não vê sorrisos, você não vê pessoas, né, tristes, é sempre, né, um formato bastante, né, sem expressão nenhuma, né? Essa é a verdade, né? Essa imagem é bem reconhecida, né, enquanto símbolo da pintura românica, né? Ela fica no altar da igreja de Santa Maria de Ávia, ou de Avia, não sei como que fala isso, né? Fica em Barcelona, essa igreja. Então, olha, se para Barcelona, compensa dar uma passeadinha por lá e darem uma olhada. Como está um pouco difícil de viajar nesse momento, irmos até Barcelona, né? Tem que fazer um monte de teste de Covid, ir para lá, tá complicado, o euro tá caríssimo. Vocês têm não digo que é uma solução caseira, né? Mas tem uma pintura aí que é muito similar a esse modelo que a gente estava debatendo aqui, né? Que traz a pintura com cores, né? Que chamam a atenção, com um rosto sem nenhum tipo de expressão também, né? O rosto sempre sério, sempre neutros, vamos colocar assim. E
essa pintura, né, ela está na igreja São Sebastião, aqui em Ponta Grossa. Para quem não conseguiu se localizar pelo nome da igreja, é uma das saídas que você vai pegar para ir para Guarapuava, né, indo para Ambev, muito mais perto de nós aqui, né? Então você pega o Shopping Total ali, vai toda a vida reta, você vai passar em frente a essa igreja aí. Essa igreja, essa igreja não, né? Essa pintura, né? Ela foi feita, não sei se pelos monges ou pelo monge, né? Né, não sei se morar é a expressão correta de falar, né? Mas dos monges do Mosteiro da Ressurreição, para simplificar bastante. E aí a gente tem vários elementos aí bem conhecidos de nós, né? Então, o principal deles, o maior no centro, né? Jesus Cristo, e aí você tem à direita, né? Embaixo dele, né? Você vai ter, né? Maria né, e João Evangelista. Embaixo disso tem a figura de Adão e Eva. E aí você tem alguns outros, né, personagens aí bem famosos, né? Espalhados, né, ao longo, né, do mural, né, da pintura. Né? Você tem uma representação ali de Moisés, né? Você tem a representação um pouco abaixo, né, de São João ali, né, pensando bem no meio de Jesus, desce ele tem Adão, ao lado de Adão você tem a figura de Judas Iscariotes, né, enforcado ali, né, o cara que traiu Jesus, né, e do outro lado você tem um cara que parece estar enforcado também, mas é uma outra história, né, ele não é mais o Judas Iscariotes, né, ali é o Absalão, eu acho, né, Absalão o nome dele, né, filho do rei Davi, que tenta o famoso rei Davi, das novelas, inclusive da Record, hein? Ele tenta usurpar o trono do pai, né? Uma história digna de Game of Thrones. E aí ele consegue dominar Jerusalém, né? Ou seu pai vai para se refugia até Jerusalém, e aí eles marcam, né, fazem um cerco lá e tal, e ele sai correndo, né, para fugir né, da cilada, né, que ele ia acabar sendo morto, e aí supostamente, né, na história bíblica, ele fica com a cabeça presa num galho, né, mas isso na disparada do cavalo, e não em relação a Judas Iscariotes. Só para uma última coisa para destacar aí dessa figura, né, com tantos elementos, que pode fazer uma aula nesse lugar, né, o cordeiro lá em cima, né, eles têm bastante elementos bem importantes aí. A figura à extrema direita, né, que é a igreja São Sebastião, e na direita você tem ali o São Sebastião, né, que supostamente foi amarrado também num tronco de árvore e foi executado, né. Não sei exatamente a história dele, mas provavelmente é a mesma história de vários dos outros mártires, né, do catolicismo aí, né, a sociedade não entendia ele, né, como um profeta, como um seguidor, ou entendia ele exatamente por essas razões, decidem executá-lo, né? É, outra coisa que eu falei para vocês em relação ao estilo românico, além das pinturas, eram as esculturas, né? De novo, né, em relação à ideia de transmitir informações sem ser nada escrito, né? Então você tem aí algumas esculturas românicas aí, né? O que é importante destacar aqui, as figuras eram realistas, né? Então elas não enfatizavam, né? Pense nos imperadores, né? Veja a estátua de Júlio César, né? Tudo imponente, né? A estátua de Davi. Então você tem aquela coisa imponente, né? Aqui não, aqui elas são bem realistas mesmo, né? As pessoas mais ou menos como elas são mesmo. As pessoas são alongadas, né? Elas não são muito fortes, elas são mais compridas do que fortes, do que largas, né? Então, essa é a característica principal. A imagem não está ajudando muito, né? Aqui os rostos são quase sempre frontais, né? Então você olha de frente com eles, aí você tem uma contraposição, principalmente em relação à pintura egípcia, né? Que sempre é de lado, né? E também aqui eles estão sem expressão, né? Não sei se vocês vão conseguir ver com maior detalhe, né? Na aula eu podia dar um zoom maior nas imagens aí, mas dá para a gente entender, pelo menos, né, o contexto como um todo. Já para a gente finalizar essa aula, então nem sei quanto tempo já foi, né? Finalizo ele com estilo gótico, né, para a gente encerrar hoje, né? Como eu falei para vocês, são muitas informações, é difícil a gente começar a processar tudo isso. No estilo gótico, né, ele vem, né, contrapor, né, o estilo românico,
E aí nasce, né, essa nova característica. Né? Ele tem início, né, a partir do século XII, né, que viu que o estilo românico era de 10 a 12, agora é do 12, né, para frente. Na região que a gente conhece hoje como Paris. O termo gótico ele tem uma ligação direta, né, a sua gênese em relação às tribos, né, bárbaras dos godos, né. É provável que você lembre que existiam, né, algumas tribos, né, bárbaras chamadas godos, visigodos e ostrogodos, né? Eu não lembro qual que era a diferença entre elas, né? Também não convém a gente se preocupar com isso agora. Né? O importante é entender que essas tribos, né, elas eram civilizações germânicas. O que a gente pode destacar, né, do estilo? Né? O tipo de pilar mais utilizado é com um núcleo central apenas. Aqui já a gente enfatiza assim, a logicidade, né? Então a lógica entra, né, falando bem alto em relação ao estilo, a formalidade, seriedade e a organização. Ainda a gente tem algumas, né, conotações imediatas, né, com a ascensão do espírito, né? Isso vai fazer com que as edificações tenham, né, a busca exagerada por altura, né, iluminação interna é uma frequência muito grande. Veja o contraponto. O românico era paredes sólidas, poucas aberturas, né, caráter intimista. Aqui muda o estilo, né? Aqui a gente quer muito alto, iluminação frequente. A gente quer que seja muito iluminado. Né? O que a gente tem de característica de exemplificação aqui no Brasil é a Catedral da Sé em São Paulo. Vai ter uma figurinha aí mais à frente na Catedral da Sé. E a gente vai ver que nesse estilo vai ter uma utilização bem grande em relação a vidraçarias, e principalmente em rosáceas. Então, rosáceas seriam aquelas rosas feitas de vidro. Né? Então, você tem a estrutura e você vai preenchendo essa estrutura, né, com vidros com muitas cores para formar uma forma de, né, um tipo de flor, né, algo que remeta, né, uma imagem, né, de rosáceas. O estilo de construção do estilo gótico, ele sempre busca ser mais comprido, né, mais difícil falar, longilínea do que larga. Então, ela é mais comprida do que larga, né? E as proporções, né, em relação a comprimento, altura, tudo mais, elas eram assim buscadas, né, com um caráter lógico, né, caráter real, né, em relação à proporção correta, né, era dizer quase matematicamente, é mais ou menos isso mesmo, né? Porque entendia-se que os efeitos de luz, né, principalmente no contraponto em relação ao uso de vidraçarias, né, com cores diferenciadas, fazem que a luz branca, né, a luz, não sei se é branca é o termo correto, mas a luz, né, que a gente enxerga, ela, né, batesse nesses vitrais e com isso ela tem um efeito Doppler, né, um efeito, né, que vai ser multicolorido, que vai bater no chão, nas paredes e tal, com outras cores, né, de uma forma bastante impactante. Isso, né, na concepção artística, né, do estilo, seria né, uma tentativa de trazer, né, de materializar o espírito divino em relação às construções. É fantástico, né, pensar nisso. Aqui a gente tem, né, muito provavelmente o principal exemplo, né, do estilo gótico é a Catedral de Notre-Dame, né, em Paris, né, é a catedral que pegou fogo, está em reforma, né? A imagem da esquerda é a parte da frente dela, então para você entrar nela, você vai entrar por aí. E aí você vê que ela não é larga mesmo, né? Ela é estreitinha, né? Ela é, né, bem compacta no sentido de largura, né? E na imagem da direita, né, você tem a vista lateral dela, né? Então você vê que ela é muito mais comprida do que larga, né, infinitamente maior. Né? Isso vai ter, né, toda a ideia né, do estilo em relação à logicidade, né? A ideia do racionalismo, né, matemático. Né? Então, você vê aí que você tem, né, dois. Me fugiu o nome da palavra agora. Não seriam bem.
não sei, duas torres. Tem duas torres lado a lado aí, né? No meio tem só uma composição, né, para fechar a fachada dela como um todo. E na lateral, principalmente, você consegue ver que o uso de janelas é exagerado, né? Enquanto a gente sai de um estilo que só tinha pedra por fora, principalmente na lateral, na Notre Dame, você vê que tem a rosácea, né? Que tem na frente também dela, e tem na lateral, inclusive, né, no plano maior, e lá em cima também tem outra rosácea. E aí você observa, né, apesar da imagem não estar favorecendo muito, por exemplo, por causa das árvores, né, mas você vê que você tem muito mais vidro do que pedras, né, do que parede. E aí esses vidros eles vão ter a composição artística aí né, dos vitrais, né, para trazer a ideia né, de luz, né, diferenciada, né, a ideia do espírito divino, né, no local. Né. Aí uma imagem mais aproximada da rosácea, essa rosácea da esquerda é a rosácea de Notre Dame, inclusive, né, a principal delas. Aí você observa que, né, lembra, não sei se lembra, mas a ideia é essa, né, de transmitir, né, a ideia de uma flor. Aí você está percebendo que tem diversas cores diferenciadas, quase como um mosaico de vidro aí, né, então você pode imaginar com o efeito de refração da luz branca batendo nessa rosácea e a dispersão, né, de luz que ela vai fazer dentro da igreja após, né, a luz passar por esse vitral. Fantástico. Na imagem da direita, a gente tem um exemplo característico do Brasil, né, que estava ali também ó, nos slides, ali, né, com a construção típica, que é a Catedral da Sé, né, que fica em São Paulo. Né, também né, a imagem não está muito perto, mas é provável que você consiga observar que logo acima, né, do portão de entrada, né, das portas ali que dão acesso ao interior da igreja, você consegue observar essa rosácea com bastante clareza, né, ainda que a imagem não esteja tão aproximada assim. Como eu falei para vocês, né, os principais estilos vão ter exemplos para nós, né, em relação às igrejas, né, que se destacam bem mais. Aqui em Ponta Grossa, a gente tem a Catedral, né, a Catedral Santana, que fica no ponto mais alto da cidade, e é muito provável que todos vocês saibam onde que fica a Catedral, né, assim, pelo menos passaram por perto dela, né, talvez nem todos tenham entrado na Catedral. A Catedral ela é muito criticada, principalmente pelo povo mais antigo da cidade, né, os mais velhinhos, eles criticam muito que a igreja ficou muito fantasiada, né, essa era um termo bastante utilizado para quando se referia à construção da nova catedral, que já nem é mais tão nova, né? Por causa da contraposição que tinha com a antiga catedral, né? Sinceramente, eu não lembro se eu dei uma aula para vocês. É muito provável que sim, que eu mostrava a antiga catedral e ela sendo demolida, inclusive. Se eu não mostrei para vocês, me desculpem. Né? Mas a catedral antiga ela foi demolida para dar lugar a essa nova, né? Porque precisava de uma igreja que fosse maior. E nessa ideia da nossa catedral, né? Pena que eu não tenho nenhuma imagem para mostrar para vocês e agora, né? Faltou colocar isso nos slides. Eu estou falando para vocês, estou divagando, na verdade, né? Sem a imagem da catedral. Deixa eu aproveitar aqui, já que nós não temos nenhum aluno para interagir aí, deixa eu pegar um pouquinho da minha aula aqui, deixa eu só deixar uma imagem rápida da Catedral de Ponta Grossa, daí eu mostro para vocês, para tentar explicar para vocês. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. E aí, essa catedral nossa, nova aqui, ela, por ser muito criticada, né, com todos os seus requintes, né, todos os seus detalhes, né, de nova arquitetura, principalmente se comparada com a antiga, isso fez com que algumas pessoas não gostassem muito da nossa catedral. Né? Essa é uma visão um pouco maldosa, né? uma visão ruim da catedral. Para quem não conhece a Catedral de Ponta Grossa, né? Para quem nunca viu ela, não está ligando o nome à pessoa, né? Essa é a nossa catedral aqui de Ponta Grossa, né? A principal delas, né? Pelo menos. Então, aqui a gente tem a imagem do exterior dela, e aí você não tem a rosácea, né? Você não tem isso, né? Mas você tem, né, o uso de muito vidro, muito vidro. O que esses vidros trazem, né, para nós, né? A mesma ideia, né, de espírito divino, né, de olha a maravilha disso aqui e tudo mais, né?
Algumas pessoas mais maldosas dizem que ela lembra um pavãozão, um pavão bem grande, né? Parece um pavão esse troço e tal. A galera, né, tem um... Eu não sei se tem ainda, né? Mas pelo menos até bem pouco tempo atrás tinha uma certa aversão à nossa nova catedral. Né? Então, você tem os quatro lados dela, os quatro lados, né, da catedral, né, tem esse formato, né? Se você observar o teto dela, é como se fosse, né, a ideia do bizantino ali em relação a uma cúpula em cima da outra, só que você não tem uma cúpula em cima da outra, né? Você tem várias abóbodas, né, sobressalentes, que eu poderia colocar uma em cima da uma abóboda, né, em cima delas, mas na verdade aqui a gente tem uma torre, né? É, dá para subir na catedral lá, né? No ano passado, acho que não sei se era a semana de aniversário da igreja, era alguma coisa importante em relação à igreja, né? Estava liberado para visitas lá, para subir até o teto dela, e aí do teto ele subia, né, com outras escadas até o topo, o ponto mais alto dela, que é lá em cima, lá na cúpula lá da catedral. A vista lá de cima é sensacional, né? Você consegue enxergar a cidade quase que toda, assim, é muito legal mesmo a vista lá de cima. De repente, algum dia der certo, a gente faz uma saída de campo lá para vocês visitarem. Mais importante do que ver lá por fora, né, o nosso querido pavão aqui, segundo as pessoas mais maldosas, né, é a ideia da iluminação interna. Né? Então, essa é a visão que se tem, né, principalmente do altar que a gente está vendo aqui, né, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Esse é o altar, que nossa, a imagem está péssima, do altar da nossa catedral. Então, realmente, ele tem um efeito visual muito impactante. É bonito. Né? Não sei vocês, né? Mas para mim é muito bonito, chama muita atenção. Então, você tem esse efeito bastante. Aqui, né, as imagens não estão ajudando nem um pouco, na verdade. Mas você tem esse efeito nas paredes, né? Você tem esse efeito no chão também. Então, é incrível, né, o efeito que ela produz, né, a partir, né, do sol. Eu nunca visitei a igreja no pôr do sol e parece que esse é o horário mais espetacular para você conseguir observar essa contraposição de luz, sombra, cores, contrastes dentro da igreja, bem nesse momento de pôr do sol. Eu imagino que o nascer do sol também deve ter um efeito muito similar, mas não é tão fácil a gente estar lá, né, no nascer do sol. Então, no pôr do sol, fica a dica para vocês. Querem de bobeira ali pela praça, mais perto do pôr do sol, vale a pena. Já aproveitando aí as imagens que nos surgiram, essa era a antiga catedral que nós tínhamos, eu tenho meio que certeza que eu dei essa aula para vocês, né? E no exterior dela aqui, em cada um desses vãos aqui, né, desses detalhes, tinha uma escultura, né? E isso a gente perdeu bastante. Então, essa era uma igreja muito mais charmosa, né, do ponto de vista arquitetônico, do que essa nova nossa, né? Aqui subindo lá, que eu falei para vocês, lá na cúpula da igreja. Né? Então, se só por essas escadas aqui, né, estreitíssimas, na vez que a gente subiu lá, eu contei os degraus, eu não lembro quantos degraus são. Mas não é uma coisa que exige tanto esforço assim. Então, né, quem sabe algum dia a gente vai visitar lá. Beleza? Então, com base nesses pouquíssimos estilos que a gente viu hoje, né, vocês viram que a coisa vai gerando discussão, né, ainda que nós não tenhamos essa discussão aqui, né, infelizmente, né, mas tem muitos detalhezinhos, tem muita coisa. Então, para a gente tentar sintetizar tudo, né, a gente viu o estilo bizantino, né, que a principal característica, né, você vai ter cúpulas que apoiam outra cúpula maior, né? Então cúpulas menores que vão abranger uma cúpula maior, vocês viram lá, viram a igreja de São Marcos. Depois a gente viu o estilo islâmico, né, que rompe com isso, tem as cúpulas no formato de sorvete, e aqui entram muitos ornamentos na fachada, né, muitos detalhes, a ideia do leão alado lá que a gente conversou também. Depois a gente viu o estilo românico, né, que já quebra esse estilo e a gente volta para as paredes muito espessas, paredes que por causa da sustentação, né, do teto, principalmente muito mais pesado, não usa mais madeira no teto, começa a usar pedra no telhado, né, em relação a furtos, a saques e a incêndios, né, para tentar diminuir isso. Então, coloca-se pedras no teto e com isso tem que reforçar as paredes, e tem contrapesos, elas são muito mais sólidas, né, poucas aberturas, poucas janelas. Vimos a influência do estilo românico na pintura e um pouquinho, né, em relação a esculturas, né,
características, né, rostos sérios, né, sem nenhum tipo de expressão, e finalizamos a aula de hoje com estilo gótico, né, que aí você quebra a ideia de escuridão, de intimismo, para construções muito altas, muito longas, né, com grandes entradas de luz, né, e principalmente com o uso das rosáceas aí para você colocar aquele mosaico de diversas cores diferentes em relação a vidraçarias, né, vidraçarias, né, que vão estilizar e vão fazer esse efeito, né, de espiritualidade, né, de grandeza. Então aqui você não mais olha para baixo, né, no escuro, né, olhando para o seu umbigo. Aqui não, aqui você olha para as paredes, você olha a luz, você olha, né, a grandeza, né, a espiritualidade, a vida, né, a partir, né, dos reflexos que a luz, né, está fazendo um contraponto para nós ali. Né. Espero que vocês tenham curtido essa primeira parte, né, da aula dos nossos estilos arquitetônicos. Não se preocupem em gravar essas coisas, como eu falei para vocês, né? Não tem essa necessidade, né, de vocês decorarem tudo isso, porque são muitas informações, mas ao longo do tempo vocês vão treinando o olhar de vocês e vão começando a perceber detalhes. Né? E aí, né, aqui liga mais um estilo tal do que o outro, então talvez seja esse estilo, né? Se vocês tiverem essa necessidade, né, de fazer essa classificação, esse inventário de estilos arquitetônicos. Beleza? Agradeço, né, a atenção de vocês, né, e amanhã a gente dá sequência à segunda parte dessa aula. Valeu?